Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Volta e meia, a gente está folheando o jornal, morte do Ayrton Senna. Lógico que eu vejo aqui o impacto que foi aquilo para o mundo, Sim. Mas em particular para minha vida, né? Eu trabalhei até tarde no jornal, até de pescoção. O jornal entrava na madrugada para adiantar matérias para o fim de semana. Sim. E eu me lembro que foi num feriado que o Ayrton Senna morreu, né? Eu cheguei em casa, dormi, cedinho o telefone estava tocando para eu voltar. Nossa. Que o Ayrton Senna tinha morrido, assim, eu praticamente saí do jornal. Então, quando eu me deparo com aquilo, obviamente vem todo um retrospecto daquele momento. Eu vivencio aquilo naquele momento. A mesma coisa quando o Drummond morreu em 87. Eu tava novo no SEDOC chegando. Sim. Eu me lembro que eu tava na Kombi já indo embora, dando tchau pra todo mundo. Aí ligaram, né? E falaram, o pessoal do SEDOC tem que voltar, porque o Drummond morreu. O pessoal foi embora, que tava indo embora. Sim. E aí eu tive que voltar pro SEDOC pra trabalhar mais um tempo, pra levantar material sobre o Drummond. Olá pessoal, eu me chamo Ronaire Nunes. E eu sou Thalita de Souza. Hoje nós estamos aqui juntinhos para apresentar para vocês uma série muito especial, que é o podcast do Correio de 63 anos de história. Uma honra, né, Ronaire? Uma honra sem tamanho. Exatamente. Nós não temos 63 anos de história. Não temos, mas hoje vamos saber mais um pouquinho. Exato. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, do que se trata isso? E nada mais é do que uma série onde a gente vai ouvir algumas das pessoas que trabalharam aqui no Correio Brasiliense ao longo de todo esse caminho. É importante a gente lembrar que o Correio nasceu com Brasília, como a Thalita gosta de dizer, é o gêmeo de Brasília. É o irmão gêmeo. E é essa ideia, a gente escutar um pouco sobre a história da cidade pela visão desses jornalistas. O famoso Correio estava lá, né, gente? Desde quando JK subiu a rampa do Palácio do Planalto pela primeira vez, o Correio já estava lá. Não é isso? Verdade. E aí, é importante dizer que essa história de Brasília foi documentada, né, por homens, mulheres e também está sendo guardada, né, por pessoas muito queridas desse jornal. Exato. Tudo isso, caro ouvinte, caro telespectador, que o Correio viu ao longo desses 63 anos de história, está muito bem resguardado na verdadeira biblioteca da história de Brasília. Um museu, eu diria. Exato. A gente tem a honra de receber dois gestores do SEDOC, que é o Centro de Documentação do Correio Brasiliense. O Chico Lima Filho, que também responde por Chiquinho, né? Sim. Todo mundo conhece por Chiquinho. E o Mauro Ribeiro. Sejam bem-vindos os dois. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer, gente. Um grande prazer. Prazer é todo nosso. Gente, aí pra começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês chegaram até aqui o Correio. Como é que foi esse caminho, né? Até ontem a gente estava visitando o SEDOC, que é muito bom, muito incrível, gente, inclusive. E a gente tava Visitem, brincando. se for possível. O Chiquinho vai falar que se é possível ou não. Hoje vai jogar essa bomba na mão dele. E aí a gente tava falando sobre como algumas pessoas viveram momentos importantes. É por isso que eles estão aqui hoje. Aí eu queria primeiro começar perguntando pra vocês. Como que vocês chegaram aqui no Correio? Como é que foi esse processo de entrar aqui no Correio? Vocês já chegaram direto no SEDOC? Como é que foi isso? Começa primeiro, eu tô mal aqui, né? Chiquinho, que é mais antigo. Eu vou ganhar eu. todas. Olha, eu cheguei aqui em 87, né? Eu passei por várias gerações, assim, mudanças no Correio Brasiliense. E se você me perguntar qual é a melhor fase que eu tenho vivido no jornal, eu vou dizer de coração que é esta fase que eu estou vivendo agora. Com um podcast, podendo falar num podcast, né? Poder falar desse tempo que passou, né? E eu cheguei em 87, eu achei que ia ficar pouco tempo no jornal. E fui ficando, né? Você já chegou já no SEDOC? Já tinha o SEDOC? No SEDOC, cheguei como pesquisador, faço questão de continuar sendo pesquisador, né? Eu acho isso de uma responsabilidade muito grande. Sim. Quando vocês falam que a gente está guardando isso é verdade. Ao mesmo tempo que a gente guarda, eu acho que a minha missão lá dentro do SEDOC, a minha particular, é também abrir essa história, esses capítulos da história de Brasília, que o próprio brasileiro se desconhece, né? Sim. Que o Correio já falou isso na década de 60, né, 70, mas que essas novas gerações não sabem alguns capítulos da história da cidade, né? E a gente, eu, Mauro e outros colegas lá no SEDOC, nós somos privilegiados
de folhear as coleções Sim. e se deparar com essas histórias. Aquilo que a gente mostrou ontem para vocês lá, né? Gente, são livros e livros enormes, assim, né? Com as páginas, né? Que antes eram maiores do que hoje. E para mim, aquilo é uma satisfação grande folhear aqueles livros, né? Eu folhei com muito carinho até. Aí eu vou descobrindo essa história e pensando conteúdos, né? Para que o brasiliense tenha acesso também, não só nós do SEDOC. Sim. E aí, só uma curiosidade, Chiquinho. Você nasceu em Brasília ou você veio? Eu vim para Brasília. Eu cheguei em Brasília em 77. Eu vim do Maranhão. Eu sou de uma cidade chamada Brejo. Eu morei no Brejo. Cheguei em 77. E em 87 eu entrei no Correio. Aí eu descobri, 10 aninhos depois, sim. Eu tô descobrindo que o número 7 é o meu número de sorte. Exatamente. E você, Mauro, conta um pouco pra gente como que você entrou aqui. Você já era aqui de Brasília mesmo? Não, eu sou da Bahia, eu sou da cidade de Irecê, né, interior da Bahia. A cidade do Dinho, Sim. né, do Mamonas Assassinas. É verdade. Que legal. Do Dinho. Então eu vim pra cá em 94, né? Em 96 eu entrei no Correio. Eu entrei no industrial, mais especificamente na área de expedição do jornal. Né? E 6 meses depois eu passei pro SEDOC. Que legal. Consegui uma vaga de um colega que estava saindo, né? Então ele expôs realmente o que era o SEDOC, né? O trabalho lá, e ele infelizmente não gostou. Né? Ele estava mudando de área. E aí eu falei, não, eu me interesso sim, eu gosto dessa área. Eu gosto de documentação, eu gosto de conteúdo, eu gosto de aprimorar, né? De crescer. Legal. E logo que eu entrei no SEDOC, eu fui exposto ao acervo do SEDOC, né? Principalmente a parte fotográfica. Né? E por muitos anos, eu estou desde março, então estou com 27 anos no Correio, né? E desde então eu fiquei responsável pelo acervo fotográfico. Eu era chamado pelas colegas e até pelas chefes de guardião do SEDOC. É isso. Guardião do acervo, na verdade, né? E de lá pra cá eu cresci muito. Eu evoluí como pessoa, evoluí como ser humano, evoluí como pesquisador, evoluí como profissional. Né? É muita bagagem que eu me apeguei, que eu consegui com o SEDOC. É muita informação, coisa que eu nunca imaginaria na vida conhecer. Sim. Eu conheci através das páginas do Correio, porque ali a gente vivencia as mudanças que ocorreram em Brasília. E o Correio ele veio acompanhando nesses anos todos essas mudanças. A caixa d'água de Taguatinga, que hoje não existe mais na entrada de Taguatinga, ali no início da IPTG. Que era um cartão postal, né? Que era um cartão postal. A caixa d'água do centro da Ceilândia, a Feira Livre. Ou seja, todas essas mudanças que ocorreram na estrutura de Brasília, o Correio ele acompanha passo a passo. Né? E é bom viver isso, é bom experimentar isso. Né? Então eu vim pra cá nu e cru, né? E hoje eu me sinto melhor como pessoa. Eu me formei na área de letras, mas sempre gostei de atuar mesmo na área de arquivo. Né? E aí, Thalita, só tá faltando a gente ir pra lá também, Não né? Tchau, Mariana. Pra gente crescer dessa forma. E aí, Mauro, você falou sobre o acervo, eu só queria perguntar se você tem os números, tanto dos como é o nome dos negativos, filmes? né? Dos negativos, quanto das outras coisas. Vocês têm os números do nosso acervo? São estimativas, né, amor? São estimativas. São números médios, né? Até a minha chefe, a ex-chefe Vânia Caldas, eu tinha mania de brincar com a questão dos números do acervo, né? Então eu dizia pra ela, olha, o Correio tem 160.665 em média, né? 160.665 envelopes negativos. Ela fala, nossa, isso é uma média. Exatamente. Exatamente, né? Mas é mais ou menos uma média mesmo. Então a gente tem em torno de 160 mil envelopes negativos, né? Como mostrei ontem para vocês, nós mostramos ontem, a gente tenta manter esse conteúdo intacto, livre de ácaros, né, da umidade excessiva, a temperatura sem oscilação, né, a gente tenta manter em torno de 50% de umidade dentro do acervo, a temperatura lá não ideal, como nós mostramos ontem, porque a gente trabalha com a realidade que é diferente do arquivo público,
né? Que a gente precisa de um conteúdo e ele tem que sair do acervo num tempo Sim. curto. Então, para evitar o choque térmico, a gente tenta deixar a umidade não no ideal, mas também não acima do que é permitido. Então, a gente trabalha ali em torno de 16 a 17 graus, mais ou menos, né? Para a gente poder sair com esse material sem que ele sofra Sim. um choque térmico. Todo um cuidado, né? Todo cuidado. O Mauro estava falando aqui de ontem, é porque ontem a Thalita, parte da redação, foi lá visitar o SEDOC, ver como é que funciona. Eu não pude ir, estive vetado. Mas irá. Mas irá, irei, gente. qualquer hora, me esperem. E aí, gente, vocês estavam falando sobre como vocês vivenciaram, e eu acho que é uma coisa muito interessante, Rony, porque às vezes a gente vive nesse tempo aqui, por exemplo, igual a gente brinca, né? Que a gente tá cansado de viver momentos históricos, né? É verdade. Mas às vezes a gente vive esses momentos sem ter a plenitude do que ele representa, né? No momento da história. E aí parece Uau, que que vocês filosófico, dois... Thalita. E aí parece que vocês dois, vocês têm a chance de revisitar aquele momento histórico, só que de uma maneira muito paulatina, né? De uma maneira muito segura. E assim, entendendo tudo, digerindo tudo, né? E eu acho, assim, isso incrível mesmo. E por isso que eu acho que vocês... Chiquinho, gente, toda vez ele chega lá na redação vendendo uma pauta. do SEDOC. As cartinhas, né? Exatamente. Justamente porque ele vê coisas interessantes que ele acha que é bom a gente relembrar que já aconteceu, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, nisso que vocês já viram, qual foi a coisa mais inusitada que o Correio já cobriu, que o Correio já noticiou? O que vocês já viram aí nesse acervo da gente que vocês falam bem assim, gente, não é possível que isso existe? É sempre surpreendente. Por exemplo, volta e meia, a gente está folheando o jornal, por exemplo, de morte do Ayrton Senna. Lógico que eu vejo aqui o impacto que foi aquilo para o mundo, Sim. mas em particular para a minha vida, né? Eu trabalhei até tarde no jornal, né? A gente chamava até de pescoção. O jornal entrava na madrugada para adiantar matérias para o fim de semana. Sim. E eu me lembro que foi num feriado que o Ayrton Senna morreu, né? Eu cheguei em casa, dormi, cedinho o telefone estava tocando para eu voltar, né? Nossa. Que o Ayrton Senna tinha morrido, assim, eu praticamente saí do lado do jornal. Melhor ter dormido, né? Aqui. Então, quando eu me deparo com aquilo, obviamente vem todo um retrospecto daquele momento. Eu vivencio aquilo naquele momento. A mesma coisa quando o Drummond morreu em 87, eu estava novo no SEDOC chegando. Sim. Eu me lembro que eu estava na Kombi, já indo embora, dando tchau para todo mundo. Aí ligaram, né? E falaram, o pessoal do SEDOC tem que voltar, porque o Drummond morreu. Lá o pessoal foi embora, quem estava indo embora. Sim. E aí eu tive que voltar para o SEDOC para trabalhar mais um tempo, para levantar material sobre o Drummond. Então não tem como... fazer a memória pra gente trazer, montar na notícia, né? Então, cada um desses episódios... A gente vai lá no que foi notícia mesmo, mas também a gente lembra os bastidores, como aquele dia foi corrido, né? Muito legal. O interessante do pesquisador é que ele se depara com determinado conteúdo, como eu me deparei com o Patinho Feio, aquele carro esquisito lá do início de Brasília, que depois resgataram ele, né? Fizeram um resgate da estrutura dele, e hoje acho que ele está exposto, né? Então, você pesquisa aquilo, aí você começa a ter interesse de desvendar mais sobre aquele conteúdo. Ou seja, você quer para si. Sim. Não só aquilo que o jornalista pediu. Não, eu quero saber, por exemplo, como o Chico citou aí, a morte do Ayrton Senna, 94, né? Mas aí você começa a folhear e aí se interessar por tudo aquilo que envolve a vida do Ayrton Senna. Sim, né? exato. E o Correio sempre traz esse resgate, assim, a vida pessoal dele, a vida profissional dele. Então, assim, isso enriquece muito o pesquisador, né? Eu aprendi muito, como eu disse para vocês, e até voltando à questão dos números do acervo lá, que eu não citei todos, né? A gente tem um pouco menos de 2 milhões de fotografias. Meu Deus. Né, no nosso acervo, ou seja, a parte analógica toda de produção do Correio. Infelizmente, em 2003, em março especificamente, a gente teve um incidente lá, a gente perdeu algumas fotografias. Poxa. Né? Mas a gente tem em torno aí de
1 milhão e 700 mil fotografias, mais ou menos. É muita coisa. 160 mil envelopes negativos, com mais ou menos 6.400 fotogramas. Meu né? Deus. Mauro, aproveitando que você está falando aí sobre esses números e tudo mais, eu queria entender como é que funciona o dia a dia de um centro de documentação. Porque, Thalita, um jornal é uma das poucas empresas que tem a capacidade de montar, capacidade e o dever de montar todo esse repertório. E como é que vocês fazem no cotidiano? Vocês chegam, qual é a primeira coisa que vocês fazem, depois? Como vocês delimitam, né? O que vocês vão pesquisar, como é que é? Como é que funciona? Isso depende muito da redação, ou seja, o nosso cliente, porque ele é que demanda. A gente atende tanto a redação quanto atende também ao público externo, né? Através da DEAPRES. Então chegam as demandas, seja por telefone, e-mail, enfim. Contato pessoal, porque tem muitos jornalistas que descem realmente. Eu já desci muito lá para escanear a capa de livro. Exatamente. Então a gente tem essas demandas. Então a gente vai se adequando à realidade do jornal no dia a dia. Né? E aí, quando não tem, é aquilo que o Chiquinho faz. Ele pega uma pauta, né? E chega lá e apresentar para a redação: olha, tem isso aqui interessante, ó, essa efeméride aqui e tal. Ela tá usando a vida de vocês, né? Não, são muito boas. Mas eu me imponho mesmo ter sempre algo para fazer. Eu formei em jornalismo, né? Sim. Só que eu não quis ir para a rua. Eu preferi ficar... Esperto. Fiz meu estágio lá na redação, em cidades, todo aquele desafio todo. Sim. Mas eu preferi voltar, né? Assim, eu contribuo muito mais com o jornal no SEDOC do que talvez lá na redação. Mas eu tenho sempre uma pesquisa, como eu falei, aqueles das capas do Correio, Sim. né? Então eu não faço ideia mesmo hoje em dia de quantas vezes eu já folheei cada uma dessas coleções nesses últimos anos, né? Foi para recuperar capas do Correio, Sim. aquelas manchetes que eu falei para vocês, manchetes com Brasília, e outras pesquisas, né? Eu tenho várias coisas que a gente iniciou. Por exemplo, tem uma pesquisa que eu estou fazendo lá, que é recuperar todas as entrevistas que o Correio já fez com grandes personalidades. Gilberto Freire, acho que talvez o próprio Ayrton Senna, até a Madre Teresa de Calcutá. O Correio fez 10 perguntas para ela lá no aeroporto aqui de Brasília. Então, Jorge Amado. Então, todas essas personalidades que de alguma forma falaram com o Correio Brasiliense ao longo dos anos, eu estou tentando recuperar essas entrevistas. Então seria o quê? As grandes entrevistas do Correio Brasiliense. Sim. Oscar Niemeyer, né? Nossa, que legal, gente. E é muito bom isso, Ronaldo, porque é como se a gente estivesse falando com essas pessoas que, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu gostaria de ter entrevistado, né? Sim. Só que por conta da gente não viver no mesmo tempo, né? A gente... E é isso, eu sinto falta, né? De, tipo, ler uma entrevista daquela pessoa, saber mais. Sim. E aí, o que eu adoro é quando, infelizmente, alguma dessas personalidades morrem ou tem anos de aniversário, né? Tipo, 10, 20 anos que alguém morreu. E aí vocês trazem, né? Geralmente sempre tem a pesquisa, né? O Correio entrevistou fulano de tal em, sei lá, 1972. E aí a gente reproduz a entrevista. Isso é muito incrível. Aspas, né? Isso mesmo. Eu queria perguntar, pessoal, como é que o público de fora consegue ter algum tipo de acesso a esse acervo? Existe essa possibilidade? Existe por meio da DEAPRES, né? Eles entram em contato com a DEAPRES. A DEAPRES, ela trabalha presencial e também o atendimento remoto, né? E as pessoas, elas presencialmente vão lá pesquisar, folhear, às vezes meter a mão na massa. Mas aí tem de marcar com antecedência, tudo certinho. Tem que marcar. Um contato com o pessoal da DEAPRES, né? E nós trabalhamos em segundo plano com esse atendimento. Ou seja, o atendimento primeiro é feito através da DEAPRES e quando o conteúdo é um conteúdo já de acervo, que tem por fichário, aquela coisa, então a gente entra com um suporte para esse tipo de atendimento. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre um momento específico, existe a possibilidade, o acervo do Correio está disponível para todo mundo. Ou então conhecer uma coisa que a gente estava fazendo ontem, Rony, que você não foi, deixa eu te contar em primeira mão. Que a gente começou... que a gente começou a ficar maluco, porque a gente, o Chiquinho e o Mauro ensinaram a gente a pesquisar pelas estantes, né? Que tem estantes lá que até se movem, gente, com o acervo, né? Das edições do jornal. E aí a gente começou a procurar os nossos livros que tinham o dia do nosso aniversário.
pra saber o que estava acontecendo e tudo mais. E, nossa, foi incrível. E aí... O que às vezes aconteceu no dia do seu aniversário, No dia do meu Thalita? aniversário, o Brasil jogou e jogou ruim. Então, o Correio trouxe a manchete dizendo que o Brasil venceu, mas decepcionou. Mas a Thalita nasceu, gente. Exato, gente. Eu fiquei muito feliz, entendeu? Teve um momento que eu fui mostrar a revista Cruzeiro, que faz parte do grupo, né? Não existe mais, mas é uma... O grupo de Diários Associados. Diários Associados. Uhum. A revista Cruzeiro foi um artigo de luxo que a gente teve. Lindíssima a Quando eu revista. fui mostrar, teve uma gritaria do pessoal que tava lá. Eu achei que tinha dinheiro dentro da revista. Isso é meu. Sim, exato. Mas ela sabe o que, Ronário? O signo. O horóscopo, gente, naquela época. E todo mundo queria saber o que estava dizendo naquela época. Pois Mas é. é bem interessante que o público, o Correio ele interage com o público Sim. dele, né? Então as pessoas, de fato, um dos temas é justamente o que ocorreu em Brasília, o que ocorreu no mundo, no Brasil, no dia do meu Sim, aniversário, né? Exatamente. Nossa, muito incrível, gente. É uma parte da nossa identidade, né? Quer ver uma coisa Exato. interessante da história de Brasília, do Correio? Eu acho que o Correio Brasileiro acabou sendo o primeiro emprego de muitos jovens nas gerações passadas. E que seria o primeiro, não é só como jornalistas. Eram jovens que queriam dinheiro para ir no cinema Sim. e tudo, e gritavam, olha aí o Correio, né? Pelas ruas, né? Isso é algo muito antigo, Sim. que é quase que a nossa identidade sonora mesmo. Então, feriado, o pessoal queria dormir até mais tarde, passava um menino gritando lá, olha, o Correio, né? O Correio! Não tem um brasiliense aí da década de 70, 80, até nos anos 90, que não se identifique com isso, né? Que incrível. Incrível. Isso é história, 63 anos Isso de é história. Pessoal, eu queria perguntar pra vocês, aproveitando que a gente tá falando de muita história, mas a gente não pode se esquecer da história da cidade também, Sim. né? Eu queria perguntar a vocês que não são de Brasília, mas que aceitaram a cidade como lá, o que vocês mais gostam da cidade? Por que vocês acham que ela é tão importante e principalmente por que o Correio fincou raízes aqui? Eu principalmente, eu me identifiquei porque é uma cidade muito acolhedora. A gente sabe que tem a diversidade de estados aqui, né? Sim. Plantados dentro do Distrito Federal. Eu fiz até uma pesquisa tempos atrás da Festa dos Estados, né? Que o Correio cobria todos os anos, né? Era uma festa magnífica, todos os estados, cada um tinha as suas barracas, com as suas comidas típicas Que e aquela sua legal! cultura, né? É um tema bem interessante. Thalita gostou muito da festa dos estados. Uai, você não ia gostar, Rony? Eu ia amar. Né? O Brasil em um lugar só. Exatamente. Então essa pluralidade atrai, né? E eu fui atraído por isso. Então me identifico muito com Brasília por causa dessa aceitação de não exclusão daqueles do nordestino, Exatamente. do mineiro, enfim. Né? Então você chega aí em Brasília, você se identifica. Você acha um pedaço da sua isso. terra aqui. Né? A casa de todos, né? A casa Na de realidade, eu todos. já estou aqui desde 77, eu já me acho mais brasiliense do que maranhense, muito tempo. Viajo aí pro Rio, vou pro Rio, pro Nordeste mesmo, mas eu já quero voltar logo. Sim. É algo, às vezes, que a gente nem consegue explicar, né? Verdade. Estar em Brasília é estar em casa mesmo. E com relação a essa coisa das raízes do Correio, qual é a cidade que tem o privilégio de ter o seu jornal, que nascendo junto Verdade. com você, para É registrar verdade. desde os primeiros momentos? Ele foi inaugurado para registrar a inauguração Sim. da cidade, né? Isso aí, eu acho que isso é um... Tudo começando, né? A gente já pentelhando lá Exato. todo mundo. O Correio já estava lá. Exato. Nasci antes, né? Mas ele foi inaugurado junto com Brasília. O Correio Brasileiro ele foi inaugurado às 19 horas do dia 21. Enciclopédia viva. Exatamente. Mas aí o que acontece? Vieram suplementos do Rio de Janeiro, de Minas, né? Do grupo. E o Correio rodou apenas, aqui no Correio, rodaram 7 páginas. Nossa. Né? E esses outros foram acoplados para ir para a rua. Aham. Né? Isso no dia 21, né? Exatamente. Que legal. Ô, Chiquinho, conta pra gente rapidamente aquela história da pedra fundamental do Correio. Eu acho que isso é muito interessante. O Ronário vai ouvir porque ele não tava lá ontem. Ah, não tava? O Correio, a pedra fundamental do Correio Brasiliense foi lançada em setembro de 59. Coincidentemente, junto com o aniversário do presidente Juscelino Kubitschek. Esse ambiente que a gente está aqui no Correio hoje, né? Era apenas mato.
né? Tudo mata a personificação. Literalmente. Né? Literalmente. Então, o convidado do dia era o presidente Juscelino Kubitschek. Não tinha como o helicóptero descer no mato. Então, eles improvisaram ali onde é o Tribunal de Justiça, aqui perto, né? Fizeram um campinho de areia, que era onde os convidados do grupo e políticos estavam reunidos para esperar o Juscelino chegar de helicóptero. Quando o helicóptero desceu, jogou areia em todo mundo. Começou por aí. E aí... Isso é desbravar, isso é pra ser pioneiro. Exatamente. Depois desse sufoco, teve o lançamento da pedra fundamental. Como eu falei, essa pedra ela não existe fisicamente. Ela foi só o proforme mesmo. A urna. A urna ela era única para ir para vários lugares, para várias inaugurações. Colocaram a urna lá, tem as imagens do Juscelino passando a cal ali em cima, né? O cimento, cimentando, com os jornais do dia dentro dessa urna. Mal acabou o evento, já passou um jipe do DVO pedindo licença para recolher a urna, devolvendo as moedas, os jornais, para ir para outro lugar. E o que eu falei para a Thalita, que eu acho isso incrível, né? Fazia parte do protocolo desse lançamento da pedra fundamental que o Correio tivesse a sua planta, né? Mínima que fosse. E não tinha. E aí o Chico, acho que é Chico Martins, do grupo, implorou para o Oscar Niemeyer, que era um dos convidados, por favor, desenha uma planta para mim. Desenha qualquer coisa pro Oscar Niemeyer, Ronaldo. Faz essa planta que a gente precisa, que senão não tem como inaugurar, não lançar a pedra fundamental. E o Oscar Niemeyer fez essa planta, né? Todas as vezes que ele vinha no Correio Brasiliense, ele perguntava, cadê aquela planta que eu desenhei? Aí tiveram que dizer para ele, esquecer, ela foi esquecida num piquezeiro. Tu acredita? Meu Deus, tadinho, gente, que dó. Ainda foi num piquezeiro. Não foi num piquezeiro. O que é mais Brasília do que não isso, tem nada, gente? não tem nada, é E isso. o acervo dele. né? Não é? Era. Nossa, Talvez mas... a melhor coisa que o Oscar Niemeyer desenhou em Brasília. Mas eu acho que isso é legal porque mostra a urgência. Eu acho que o Correio é muito feito assim de... Foi feito pelo Diários Associados, né? Só que foi muito a mão de muita gente, né? Entendendo que era necessário mesmo o jornal acontecer. E a urgência do jornal. Acho isso muito incrível. E até mais hoje em dia, que todo mundo tem o costume de falar, mídia, não sei o que lá. Gente, mídia nada mais é do que várias pessoas fazendo notícia. Exato. É verdade. Chiquinho, tu quer perguntar sobre o futuro? Ah, sim. E aí, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos 63 anos de Brasília? O que vocês esperam? O que vocês, como vocês falaram que adotaram, né, a cidade, o que vocês esperam aí dos próximos 63 anos? Eu não sou budista, mas eu vivo o presente mesmo. Eu acho que a gente tem que viver bem o momento presente. Eu não sofro pelo que passou, não sofro por que está por vir. Isso é uma filosofia da minha vida que eu incorporei mesmo, né? O que tiver acontecer para o futuro vai acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Mas eu espero o melhor para Brasília, o melhor para o Correio, o melhor para o Brasil e para o mundo. Sim. Eu acho que tanta coisa mudou ao longo desses anos, né? E a gente tem que estar preparado para o melhor mesmo, né? Eu acho que, voltando no tempo, procurando esses nossos heróis que fizeram o Correio Brasiliense, eles têm motivos para se orgulhar onde o Correio, tudo que o Correio representa para esta cidade, né? Então, vida longa para o Correio, vida longa para Brasília e para todos nós. É isso. É isso. Mauro, quer acrescentar alguma coisa? O que a gente faz, o que a gente produz, a gente faz pensando justamente no futuro, né? A gente não tem como desvencilhar isso, não tem como separar isso, né? Então, o que eu faço também pensando nas minhas filhas. Tenho 2 filhas, né? Uma de 3 anos e uma de 20. Nossa. Né? Então, eu penso no futuro dela. Sim. Então, aqui, eu sei que elas vão crescer e elas vão se desenvolver como pessoas, como seres humanos, né? E Brasília, ela tem tudo para ser uma capital mesmo de referência, que ela é uma capital de referência, mas ela certamente continuará sendo uma capital de referência e sendo o desejo de muitas pessoas de estarem aqui. Ou seja, nós somos privilegiados. Eu sou privilegiado por estar aqui, por viver no Correio, por viver em Brasília, por fazer parte da história do Correio e da história de Brasília.
Perfeito, é Uau. isso. Acho que esse é o sentimento. Isso. Não tem como, caro ouvinte, terminar melhor, de uma forma melhor do que essa. Sim. Até a última entrevista eu choro, Ronário. A gente queria agradecer muito a presença do Mauro e do Chiquinho. Gente, muito obrigado foi incrível. por contar um pouco a história do jornal, junto com a história de Brasília. Queria agradecer também minha colega de bancada, Thalita. Por nada. Obrigada também, Ronário. Obrigado pela produção do nosso querido Caetano. Tá ali no cantinho, gente. Ele não pode se pronunciar, mas muito obrigado, O café Caetano. tava ótimo, viu? Tava ótimo. Eu também. Esse foi, caro ouvinte, o episódio do podcast do Correio Especial 63 anos de histórias. Espero que todos tenham gostado, aprendido um pouco mais. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.